O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia, vamos hoje aprender um pouco. Olha, existem pessoas com todo tipo de curiosidade ou não. Eu vou tentar explicar um pouco hoje, um pouco mais sobre a igreja. E muita gente vai ficar esclarecido, outras pessoas vão ficar meio assim confuso. Mas é importante, até para vocês terem misericórdia com a igreja. Então, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos aqui? Logo depois que Jesus subiu aos céus e Pentecostes, João e Pedro curaram um paralítico que deu pano para a manga. E depois, muitas pessoas começaram a se converter ao cristianismo. Então vamos lá. No início da igreja, não tinha igreja, então era necessário milagres. Hoje, não precisa tanto milagre. Por quê? Porque a própria igreja é um milagre. Como assim, padre? Você conversa para poder dormir? Não. Quantos anos tem a igreja? Mais de 2000 anos. Ela já sofreu ataques de todas as formas. Ataques por dentro e por fora. Os primeiros séculos foram os romanos. Depois, os bárbaros. Invadiram a Europa, destruiu tudo. Foi a igreja que protegeu os escritos, a Bíblia, né? Depois, os otomanos, os muçulmanos, a reforma protestante. Nós sofremos ataques o tempo inteiro. Na reforma protestante foi a mais forte. Por quê? Porque os protestantes disseram que o poder econômico da igreja tem que estar na mão do Estado. Então os reis confiscavam tudo da igreja. Você vai hoje na Europa, no norte da Europa, você vê aquelas igrejas belíssimas de mosteiro na mão do Estado, jogada de lado.
porque nem imagens eles têm. Você vai numa igreja luterana, às vezes na Europa até bonita, mas não tem nenhuma imagem, que ele tem, parece sei lá, um auditório, né? Por isso que o ateísmo cresceu muito na Europa, muito, muito. Então a nossa igreja, com um monte de gente dentro, que às vezes não é santo, não é capaz, e às vezes tem até intenção de destruir, e com os ataques de fora, a igreja permanece no mundo inteiro. Isso é milagre ou não é? Claro que é. Gente, um papa manda um bispo no Vietnã mudar de lugar, ele vai. Em Laos, na Índia, no Japão. Eu tenho pessoas que acompanham as missas no Japão, né? Que mandam até ien, o padre, chocolate e ien japonês. É uma igreja universal. É uma igreja que, apesar de nós, permanece viva. Põe esse monte de padre e bispo na Coca-Cola, para vocês não acabem em 3 meses. Destrói a Coca-Cola rapidinho. Vocês acham que não? Claro que existe uma instituição. Então, o que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. São os batizados que formam Cristo. E a igreja tem uma parte visível, institucional, que é essa igreja hierárquica, e uma parte invisível, a igreja celeste e a igreja padecente, que a gente não vê. Então a igreja é muito mais do que o visível. E nós participamos da igreja de uma forma mais perfeita ou menos perfeita. Quem que participa da igreja de uma forma mais perfeita? O católico em estado de graça. Na igreja católica, todos os bens da igreja subsistem. Não existe em outras igrejas eucaristia, confissão, batismo até que tem, mas unção dos enfermos, o sacramento da ordem, a sucessão apostólica. Toda a plenitude que Deus revelou na história está na igreja católica. Então, se você está em estado de graça, você é a pessoa que mais plenamente participa da igreja de Cristo. Em segundo lugar, vem um protestante justo. A protestante, eles são batizados? Então, participa da igreja de Cristo. Não de uma forma plena. Tem uma diarista lá em casa que é totalmente protestante, nunca foi católica. E agora ela começou um processo de conversão. Então ela chora e chora lá em casa, e chora, e vai para a missa cedo. E ela diz uma coisa: eu não estou decepcionada com a minha igreja, a igreja dela é videira. Mas aqui na igreja eu sinto uma palavra que o senhor fala direto: plenitude. Eu não sei explicar, mas eu me sinto plena aqui. Olha só que interessante a palavra que ela usou: plenitude. Então a igreja é plena na igreja católica, que é o corpo de Cristo. Bem, a igreja é santa, porque Cristo é santo, e o corpo de Cristo é santo. Mas tem membros pecadores. Eu já ouvi gente falando igreja santa e pecadora. Não, isso é heresia. A igreja é santa, só que contém dentro dela quem? Pecadores. Então aqui, Pedro e João, quando eles curaram o paralítico, o povo ia honrar eles diziam: não, foi pelo poder de Cristo. Então nós todos aqui estamos degustando a graça que vem de Cristo, da igreja. Tudo bem? Ora, o Papa, bispos, padres que estão na frente da igreja podem estar em comunhão com a igreja e aí se santificam, ou podem estar em excomunhão com a igreja quando fazem pecados graves. Então, olha só, vocês não podem misturar erros de padres e bispos, até de papa, com a igreja. Ah, mas como assim, padre? São vocês que estão na frente? Sim, mas a igreja me deixa livre. Quando eu faço um pecado grave, eu não sou igreja, eu estou indo contra a igreja. Consegue entender isso? Por que vocês têm que entender isso? Porque pode ser que daqui a pouco venha um padre aqui que não dê testemunho e vocês vão querer afastar da igreja.
Vocês têm que lutar, rezar pelo padre, fazer que ele mude de vida, mas nunca afastar da igreja, ou de um bispo que possa fazer coisas horríveis. Então, quando alguém faz algo de errado gravemente, não é a igreja, ele está indo contra a igreja. Por isso que é importante nós aprendermos a misericórdia também com os membros da igreja, e uma misericórdia preocupante com a oração. O povo tem que rezar pelos padres e bispos para não cair. E eu vou dar uma dica. Como é que vocês identificam padres, ou até falar padres, com dupla vida? Como é que vocês acham o comportamento de um padre que tem dupla vida? Pode ser de duas formas. Guardem isso. Uma delas, ele tenta usar a autoridade dele para adequar a igreja à sua vida. Você já deve ter visto gente falar assim: uai, padre, eu confessei com um padre lá que eu estou tendo relação sexual no namoro, ele disse que se tiver amor. Eu confessei masturbação e ele disse que não, isso é fisiológico. Eu confessei que eu uso DIU e ele disse que permite eu usar DIU. Vocês nunca ouviram isso, não? Então ele vai adequando a igreja à vida que ele tem. Ele quer que a igreja aceite a dupla vida dele. Essa é uma forma. Sabe qual que é a outra forma? Um padre moralista, que põe um monte de regra e preocupa com a vida do outro, e que briga com todo mundo e fala que porque é a forma que ele tem de amenizar a dupla vida. Padre que coloca regra demais, que está preocupado e está brigando, xingando o tempo inteiro, e fala de um discurso super moralista, pode saber que tem alguma coisa por trás. Porque uma coisa é a moral, a verdade. Outra coisa é acolher o pecador. O padre santo, ele tem que ser firme na doutrina, mas acolher o pecador. Isso dá fadiga. Dá muita fadiga fazer isso. Muita fadiga. Uma coisa semelhante é no casamento. A pessoa que está vivendo a dupla vida, ou ela é muito liberal, não é? Ah, meu amor, vamos chamar mais um para ter um relacionamento a 3. Não é assim? Ou marido, por exemplo, que tranca a mulher dentro de casa para não sair de jeito nenhum. O que você acha que está por trás? Adultério. Entenderam? Os dois tipos de comportamento, ou não? Então, eu estou ensinando vocês essas coisas, porque eu não sei o que vai ser daqui para frente, né? O que vai acontecer. Mas o fato é que vocês não podem misturar os erros dos padres e dos bispos com a igreja. Vocês devem amar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus, no Evangelho, ele entra e diz: a paz esteja convosco. Ninguém tem paz sem Cristo. Por quê? Porque ninguém fica sem sofrimento e sem morte, ou com você, ou com alguém que você ama. Então, se você não tem Cristo que dá sentido à vida e à morte, ao sofrimento, você sempre vai estar sem paz. A chave desse mundo não é viver sem problema, é você viver, enfrentar o problema com todos os dons do Espírito Santo, com a fé, esperança e caridade, com um vigor, com a graça que vem do alto. Isso que faz a diferença do cristão. Depois Jesus faz o quê? Sopra o Espírito sobre o Papa e os apóstolos, Pedro e os apóstolos, e diz, como é que ele diz aí? Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Aqui está a autoridade da igreja da confissão. A gente fala assim: eu confesso direto para Deus. Não foi essa. Esse ensinamento não é de Deus. Se Jesus soprou sobre o Papa e os apóstolos e disse que o que eles perdoarem será perdoado, é claro que está na igreja a autoridade. Claro que o sucessor dos apóstolos são os bispos e os padres colaboradores dos bispos. Então, quando eu digo eu te absolvo dos pecados, eu estou
agindo em nome da igreja, do Cristo que deixou a igreja. Outra coisa, se você fala que confessa direto para Deus, que certeza que você tem que você foi perdoado? Nenhuma. Zero. Já na igreja você tem certeza que você foi perdoado. E por isso que a igreja, por isso que a nossa igreja não tem nada a ver com o protestantismo, gente. Nada a ver. Como a igreja tem uma riqueza enorme, que Jesus deixou aos apóstolos, ela tem que prezar pela riqueza. Então, por exemplo, o que ela faz? Ela faz os ritos dos sacramentos, que são os mais importantes, né? Batismo, da confissão. E eu, que estou servindo a igreja, tenho que obedecer para que aquele sacramento seja administrado. Eu não posso inventar coisa da minha cabeça. Por exemplo, o batismo, já expliquei para vocês. Todo mundo aqui presta atenção. Quando vocês forem batizados, principalmente esses batizados famosos aí, né? Eu fico pensando nesses batizados desses cantores sertanejos, que vai lá e põe aquelas roupinhas curtinhas para ir lá no batismo, né? Eu acho que na hora que dobra para pôr o menino, já sabe onde que vai parar a saia, né? Bem, esses batismos, você tem que ficar esperto. Por quê? Existe um mínimo para o batismo ser válido. Eu vou dar um exemplo do batismo. O que precisa para o batismo ser válido? Tem a água abençoada, que tem um batizando que nunca foi batizado antes, e que queira, se for criança, os pais, pelo menos um queira, se for adulto, que queira a fé católica, né? E é contrário a todo pecado. O que mais? Quem que é o ministro do batismo? Sacerdote, bispo ou diácono? Ministro ordinário. Então o diácono não é menos para batizar não, tá bom? O diácono batiza normalmente, também matrimônio. E obedecer a fórmula da igreja. O que é o essencial, além de abençoar a água? Dizer: eu te batizo em nome do Pai e do Filho. Eu, quem é eu? Jesus. E se eu disser: nós, a paróquia São João Batista, com todo amor, com todo carinho, te batizamos, com toda a alegria do mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inválido. Inválido. Se vocês ouvirem um padre dizer: nós te batizamos, para o batismo. Vocês estão autorizados, porque senão a pessoa vai ficar inválido no batismo, não vai ser válido. Depois o casamento é inválido. Se for padre, inválido. Se for crismado, inválido. É grave ou não é? Olha para vocês verem, para vocês pensarem o tanto que a nossa igreja é melindrosa, o tanto que ela preza. Eu não sei para que inventar palavras que não existem. E na confissão, o que é o mínimo para acontecer? Você falar seus pecados, né? Está disposto a não pecar mais, falar eles, e o padre acolhe e diz o quê? Deus, Pai, misericórdia pela morte, né? Lá não é essencial. O que é essencial? Eu te absolvo, em nome do Pai e do Filho. Tem um amigo meu que um padre não falava isso. Aí ele falava assim: padre, fala. Não, então não sai daqui. Porque ele sabe que é o mínimo. E tem padre que não quer. Ah, Jesus te perdoa, com todo amor, com toda graça, com todo, né? Só falta jogar aqueles confetezinhos assim. Mas não perdoa. Não é isso que a igreja preconiza. Então veja como que é melindroso, como que a igreja é santa, como que a igreja sabe que tem tranqueira dentro. E ela preza para que essa riqueza da igreja chegue até vocês com todo o primor. Por exemplo, o sacramento é chamado ex opere operato. O que quer dizer isso? Alguém já ouviu falar isso? Tem uns que já foram na formação lá. Ex opere operato. O que é isso? Ninguém sabe. Que a eficácia do sacramento sai de obedecer a matéria e a forma, ou seja, a água e o óleo, e não depende da santidade de quem faz. Se você confessou com lá em Trindade, e depois sai no jornal que era pedófilo, assassino, ladrão, valeu. Se ele for padre, valeu. Ok? É uma forma que a igreja tem
de preservar vocês. Se for um padre aqui, todo cheio de pecado, que celebra a missa, e ele é padre, não está suspenso, ele celebra validamente, licitamente. Se ele for suspenso, até válido não é lícito. Olha o que a igreja é bela. Então, o que eu estou querendo mostrar, né? Que a nossa igreja é santa, belíssima, mas que tem tranqueira dentro. E vocês têm que estar preparados para não jogar a igreja fora quando tiver uma pessoa que estiver te ferindo. Desde padres, bispos até leigos. Tem gente que larga a igreja por causa do coordenador da pastoral, ou porque alguém deu uma patada, ou porque o padre falou uma coisa. Não, vocês são igreja, ninguém tem direito de expulsar vocês. Tem um amigo meu que é padre, que ele disse para mim assim, que um dia que ele ficou bravo e disse: se vocês não aceitarem a porta, como é que é o nome daquela porta da casa? Porta da sala, porta da rua, serventia da casa. Quando ele me falou isso, eu falei assim: você não pode falar isso. Mas você não pode, você não é dono da igreja. Eu não tenho direito de expulsar você da igreja. Vocês entenderam isso ou não? Mesmo que um dia venha um padre e expulsa você da igreja, você olha na cara dele e fala assim: a igreja não é sua. Ponto. Eu vou estar aqui. Muda o senhor que está errado. Não tem, nós todos somos igreja. O padre é tirado do povo para servir a vocês na igreja. Não é dono da igreja. Então vocês têm que estar vacinados. Pode aparecer de tudo. Mas a igreja é santa. Santa. Totalmente santa. Então tenham misericórdia com os erros dos padres, dos bispos, do papa até. Amem a igreja, sabendo que dentro da igreja nós somos pecadores, nós temos nossas misérias, né? Isso é importante para o dia da misericórdia. Se tem uma coisa que tem que ter misericórdia, é misericórdia com os membros da igreja. E depois ali, no Evangelho, Tomé disse que só acreditava se tocasse. E Jesus disse: bem-aventurados que acreditam sem tocar. Para viver o amor à igreja, nós temos que pedir a fé. Porque senão você fica pensando que igreja é só isso aqui: instituição, o povo pecador, os canceiras, os implicantes, os que enchem o saco. A igreja não é só isso. A igreja é muito mais que isso. Entenderam ou não? Eu gosto muito da expressão: não joga o menino fora com a água suja da banheira. Não é assim? Não tem isso? Hoje não tem mais que as banheirinhas, né? Hoje lava, não sei como é que lava menino hoje. Já tem a mangueirinha. Mas antigamente as banheirinhas rosa. Aí você lava o menino, fica a água bem. Quando o menino então está sujo, aí você vê a sujeira, você vai e joga o menino fora. Joga a igreja fora. Você vê a sujeira, o que você faz? Pega o menino, pega a igreja e joga a sujeira da igreja fora. É isso que tem que fazer. Não joga a igreja fora. Olha tanta coisa você pega. Não, já vi gente largar a igreja porque o filho não entrou com sei lá o quê, um ovinho de Páscoa, um coelhinho na igreja. Sei lá o quê. Aí não vai mais na igreja. Haja paciência. Então, no domingo da misericórdia, o que eu mais quero é que vocês entendam isso. Tenham misericórdia dos membros da igreja, porque a sua igreja é maravilhosa, é santa. Santa. Por muito tempo eu fui, desde quando eu fui seminarista, padre, eu sou perseguido na igreja. Desde sempre. E nem por isso eu fico com raiva da igreja. São os membros da igreja que erram. Mas a igreja eu sou apaixonado. Cada dia mais apaixonado pela igreja. E vocês têm que apaixonar pela igreja. Não existe Cristo sem igreja. Entendeu? Padre, eu sou espiritualista. Eu acredito em Jesus Cristo, mas eu não tenho igreja. Toma, mãe. Que espiritualista? Isso não existe. Existe o Cristo da igreja. O Cristo que convocou os apóstolos. Que falou que tem que lembrar dele. Fazer em memória de mim. Que foi paixão, que pediu para se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participar da igreja. Não existe esse Cristo. Não existe esse Deus que você faz o que quer dele. Tudo bem? Então, meditem sobre isso.
e amem a igreja é santa, santíssima. Agora, uma prova é que se nós que estamos dentro não damos conta de destruir ela, porque ela é de Deus. Né? Se até hoje ninguém destruiu essa igreja, meu filho, com tanta tranqueira dentro, é porque é de Deus, você pode ter certeza absoluta. Agora, não mistura a igreja santa com os membros, não. Quando o membro fica santo, é porque ele está adequando a igreja. Quando ele faz besteira, ele está se rompendo com a igreja. Tudo bem? Que Nossa Senhora, que é mãe da igreja, e São José, patrono da igreja, interceda para nós crescermos o amor, a misericórdia com os membros e o amor à Santa Igreja Católica. Assim seja. Creio em Deus Pai,